Fiz o tratamento sozinha enquanto meu marido estava com a amante. Esse é o título. Meu nome é Gleice Brito e vou te contar mais um relato. Para você que quer enviar o seu relato, a sua história, é só procurar o e-mail fixado nesse perfil. Vamos lá para o relato de hoje. Gleice, esse é o tipo de relato que dá vontade de chorar, de parar no meio e pensar: não é possível que alguém tenha sido capaz de fazer isso. Gleice, eu descobri que estava com câncer de mama e praticamente ao mesmo tempo descobri que meu marido estava me traindo. E o mais difícil de tudo é que eu não contei para ele que eu sabia. Eu fiquei em silêncio, não porque eu não sofresse, mas porque naquele momento eu tinha uma batalha muito maior para enfrentar. Eu precisava lutar pela minha vida. Gleice, eu lembro perfeitamente do dia que recebi o diagnóstico. Eu senti medo, mas ao mesmo tempo havia uma coisa dentro de mim dizendo: vai ficar tudo bem. Eu agarrei aquela sensação com todas as minhas forças. Eu tinha muita fé em Deus. Eu sempre digo que agradeço a medicina, aos médicos e às pessoas que cuidaram de mim, mas a minha maior força naquele período vinha da minha fé. Eu acreditava que Deus não tinha terminado a minha história, então comecei o tratamento. Foi muito difícil, fiquei debilitada, fraca, sem disposição, sem forças até para algumas coisas simples do dia a dia. Enquanto eu estava tentando sobreviver, meu marido estava vivendo outra vida. Eu descobri que ele estava com outra mulher. E o pior não era só saber da traição, era saber onde ele estava enquanto eu precisava dele. Porque diversas vezes eu precisei ir ao hospital sozinha, por diversas vezes voltei para casa sozinha e eu estava enfrentando consultas, exames, tratamento, medo, dor, e ele estava com outra. Eu sabia, mas não falava nada. Eu não tinha forças para discutir, Gleice, eu não tinha forças para implorar a atenção, não tinha forças para perguntar por que ele estava fazendo aquilo. Eu só conseguia pensar: eu preciso ficar viva. Então eu continuei, um dia de cada vez, uma consulta de cada vez, uma oração de cada vez. E muitas noites sozinha eu conversava com Deus. Eu dizia: Senhor, eu não sei como vou conseguir, mas me dá forças para passar por isso. E eu passei, Gleice. Foi mais de um ano de tratamento, mais de um ano de medo, de tristeza, de incerteza. Mais de um ano convivendo com a dor de uma doença e ao mesmo tempo com a dor de saber que a pessoa que deveria estar cuidando de mim estava me traindo. Mas chegou o dia que mudou a minha vida. Eu recebi a melhor notícia que poderia receber. Eu estava curada. Gleice, eu chorei muito. Mas naquele dia o meu choro era diferente. Era como se eu tivesse conseguido respirar depois de passar mais de um ano prendendo o ar. Eu olhei para tudo que tinha vivido e pensei: Deus me deu uma segunda chance. E eu realmente, Gleice, acredito nisso. Comecei a me recuperar, minha força foi voltando, meu corpo foi se recuperando, minha vida começou aos poucos a voltar para o lugar. E foi depois que eu senti força novamente que eu tomei uma decisão. Eu não queria mais aceitar aquela vida. E foi um dia completamente normal que meu marido chegou em casa, eu olhei para ele, sabendo de tudo. Naquele dia eu contei, Gleice, contei que sabia da traição, contei que sabia onde ele estava enquanto eu estava no hospital, contei que sabia que ele estava gastando dinheiro com outra mulher. E mandei ele ir embora, sem gritar, sem fazer escândalo. Eu simplesmente disse que aquela história tinha acabado, porque naquele momento eu percebi uma coisa que demorou muito para eu enxergar. Eu não tinha um marido, eu tinha um moleque que vivia às minhas custas. Meus pais já tinham falecido e deixado para mim uma pequena herança. Eles eram donos de uma loja de materiais de construção na cidade, e o que eles deixaram acabou se tornando uma fonte de renda para mim. Eu sinceramente não sei o que teria sido de mim durante meu tratamento se não fosse isso. Porque meu marido trabalhava, mas eu praticamente não via o dinheiro dele. Ele gastava com a outra. Enquanto isso, eu bancava a nossa vida e ainda lutava contra um câncer. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso que talvez eu tenha ficado em silêncio porque precisava usar toda a minha força para sobreviver. Primeiro eu precisava salvar a minha vida, depois eu resolveria o resto. E foi exatamente o que eu fiz. Ele foi embora. Isso aconteceu há 6 anos. E nesses 6 anos ele me procurou várias vezes, tentando conversar, se aproximar, querendo voltar, mas não existe volta, Gleice, porque aquela mulher que ele traiu enquanto estava doente não existe mais. Eu mudei, eu sobrevivi, eu me reconstruí, eu aprendi a me escolher. E ano passado, 2025, aconteceu uma coisa
coisa que jamais imaginei. Eu conheci um homem incrível, um homem que me trata bem, que me respeita, que me faz perceber que talvez o amor não seja aquilo que eu vivi no meu casamento. Ainda tenho medo de confiar, de me entregar, tenho medo de passar por tudo novamente, mas estou tentando, estou me permitindo amar novamente. Eu não quero que uma pessoa que me machucou no passado decida como será o resto da minha vida. Hoje eu entendo que Deus não me deu apenas uma segunda chance de viver, Ele me deu uma segunda chance de viver por mim. A traição dele quase destruiu o meu coração, a doença quase destruiu o meu corpo, mas nenhum dos dois conseguiu destruir a minha fé. Eu perdi um casamento, mas ganhei a vida de volta. E hoje, quando aquele homem me procura, eu não sinto vontade de voltar. Eu só agradeço a Deus por ter me dado forças para sair. Gleice, obrigada pelo espaço de contar a minha história. Gente, que história linda! Ela não se identificou aqui, não colocou nome fictício, e eu preferi não falar o nome que está no e-mail, né, para preservar a identidade dela, enfim. Mas que história linda, minha amiga, que bom que você, né, se recuperou. A sua fé, eu tenho certeza que a sua fé fez muita diferença em todo esse processo. Muito obrigada pelo seu relato, eu me emocionei de verdade, agradeço de coração pelo seu relato, e deixa aqui, você que está ouvindo, que ouviu esse relato, deixa aqui a sua opinião sobre esse relato. Muito obrigada e até o próximo relato.